Boa tarde, queridos, meio boa tarde, meia boa noite, sempre, né? Pedir a atenção de todos vocês. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Tente concentrar no que Deus quer falar conosco. Peça ao Senhor que ministre sobre a sua vida. Senhor, nós queremos a Tua graça, queremos o Teu poder sobrenatural, emanando diretamente do Senhor para as nossas vidas, porque a verdade é que constantemente nós queremos nos preencher com algo ou alguém, mas não há nada que nós possamos buscar que possa verdadeiramente dar uma direção para o nosso ser, preencher o nosso ser como a Tua pessoa. Por isso nós te pedimos, toca sobre o nosso viver, Pai. Hoje é a última aula, nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem nos feito nesses domingos, mas nós não queremos, ó Deus, que uma pausa de um curso ou uma troca de tema dê para nós esperança para algo novo ou desesperança por não termos conseguido viver algo, porque a nossa esperança é o Senhor e não uma fase nova. Então, seja um término agora ou um começo de qualquer outra coisa, que o nosso foco esteja em gritar o Teu socorro todas as vezes que estivermos tendo dificuldade. E também proclamarmos com gratidão tudo aquilo que o Senhor tem feito, todas as vezes que o Senhor nos fizer vitoriosos. Permita, Pai, que cada uma das pessoas que nós temos apresentado diante do Senhor, como clamor de que o Senhor traga esperança para o estado destroçado dessas pessoas, verdadeiramente o Senhor toque, restaure, como só o Senhor pode fazer. Permita, Senhor, que nós, nas áreas onde nós ainda somos destroçados, onde a Tua graça ainda não tocou, que a Tua graça realmente quebre tudo aquilo que tem atrapalhado, seja orgulho, seja a obra do inimigo, seja o que for, ó Deus, que a Tua graça quebre, que nós sejamos tocados para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa-os, ó Deus, nesse tempo, abençoa aqueles que não estão aqui, que de alguma forma nós e aonde as verdades dessa aula chegar, o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, operando os milagres do Senhor e as esperanças que o Senhor quer colocar sobre o nosso viver e através do nosso viver. Nos abençoa, Senhor, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, sou grato a Deus por essa caminhada com vocês. Tenho outras atribuições comuns na igreja, então eu tenho poucas oportunidades de estar com vocês. E para mim é uma alegria poder vê-los, poder estar com vocês, poder conversar com vocês, poder ter a grande bênção de ensinar a palavra de Deus para vocês, enquanto também aprender com vocês nas perguntas, respostas, em toda a troca que a gente faz aqui. Está chegando o fim, mas não é o fim da esperança, está apenas chegando o fim de uma exposição de um conteúdo. Mas eu espero, e a minha oração tem sido que as verdades que o Senhor aqui tem nos desafiado, nos incomode todo o restante do nosso viver e nos acompanhe por onde nós passarmos, em tudo aquilo que o Senhor quer fazer, nas nossas vidas, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade e aonde o Senhor quiser levar a nossa influência no poder da palavra dEle. Então, sou grato a Deus por vocês, pela fidelidade, pela dedicação, o empenho de vocês estarem aqui. Estamos juntos, viu? Que o Senhor continue nos levando adiante. Queridos, essa é uma aula que tem alguns conteúdos, algumas coisas que eu quero passar para vocês, mas também é uma aula tipo de uma avaliação. Nós não podemos chegar aqui no final. Com certeza eu não passei para vocês todo o conteúdo da mutualidade bíblica, de uns aos outros, da esperança para os destroçados. Foi apenas um rasante que nós passamos por esse assunto, mas eu acho que um rasante suficiente para te incomodar a você olhar e saber que você precisa continuar estudando e aplicando essas verdades aqui. Então essa é a minha oração, esse é o meu clamor, que Deus desenvolva esse incômodo na vida de vocês. Para minha surpresa, eu recebi algumas mensagens de pessoas que não são dessa igreja e estão acompanhando as aulas. E as pessoas mandaram uma mensagem pedindo material, pedindo as atividades. E a minha oração é que vocês propaguem, não a minha aula, não a mim, mas a verdade desse conteúdo, seja através daquilo que eu ensinei, seja através do que você aprendeu, você mesmo repassando, mas que nós possamos ser propagadores
dessa esperança que Deus quer dar para tantas pessoas. Como está a sua vida hoje, nessa caminhada de esperança para os destroçados? Como você se encontra? Quais foram os passos que você deu do início dessa aula até agora? Nós caminhamos 2 meses. Então, nesses 2 meses, nessas 8 semanas que nós caminhamos juntos, quais foram as mudanças? Quais foram as mudanças em relação a isso no seu viver? O que você alcançou? Louve ao Senhor, celebre ao Senhor aquilo que você alcançou. Ainda que seja muito pouco, ainda que você tenha dado o passo de dar uma conversa com alguém que você nunca conversou, ainda que você esteja incomodado, ainda não deu um passo, mas já está incomodado como nunca esteve, celebre isso com o Senhor. Mas ao mesmo tempo não se aquete. Não permita que o fato de nós não nos encontrarmos toda semana falando do mesmo assunto te deixe acomodado. Mas faça-se estar acomodado na presença de Deus. Diga para o Senhor: Deus, eu não alcancei isso, eu não alcancei aquilo, mas eu estou aqui, Senhor, e eu quero conhecer mais da Tua glória, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero conhecer mais do que é viver a mutualidade bíblica, eu quero viver mais da graça transformadora. E eu quero ser um agente transformador do Senhor. Diga isso para o Senhor, busque isso. Algumas perguntas para a nossa reflexão, como se fosse uma avaliação, uma prova, mas você mesmo é quem vai dar a nota para você. E no final você vai apresentar essa nota para o Senhor. E a nota que você apresentar, você vai dizer para o Senhor: Deus, eu tenho essa nota aqui, e eu quero ir um pouquinho além. Se a letra não ajudar, eu vou ler, tá bom? Talvez não ajude tanto, reflexo da luz lá de fora, da luz daqui também, né? O que na prática eu fiz até agora para viver a esperança proposta por Deus a mim ou a quem ainda vive destroçado? O que na prática, após esse curso, eu mudei? Seja para que a minha vida, alguma área de destroçado, eu viva diferente, ou seja, a vida de alguém que eu tenho apresentado diante do Senhor seja diferente. O que eu fiz? Pense um pouquinho nessa resposta. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu preciso te dizer, queridos, que algumas das nossas tentativas, elas são inúteis. Porque Deus não vai fazer nada se nós fizermos nas nossas próprias forças. E talvez você chegue aqui no final desse curso, olhando para você e se sentindo um fracassado ou uma fracassada e dizendo: olha, não dei passos significativos nessa área. Não mudei áreas na minha vida, não venci pecados habituais, não tenho esperança em algumas áreas da minha vida. Talvez você olhe para a vida de alguém assim. Talvez você olhe para a prática de viver a mutualidade bíblica. Talvez você não tenha nenhum tipo de pecado habitual, que te escraviza, um Deus aí que tem te matado, te destruído, mas talvez você não vive essas ordenanças bíblicas. O que eu quero te desafiar, o que eu quero propor para você, e a verdade a qual nós precisamos pensar, é que nós precisamos lutar e fazer a nossa parte, sim, mas nós sempre precisamos da ajuda de Deus. Então não tente fazer isso sozinho. Sempre na sua condição diga: Senhor, tenho ouvido a verdade, tenho sido ministrado pela verdade, mas eu peço a tua capacitação. Ao pedir a capacitação de Deus, não fique de braços cruzados esperando que Deus haja fazendo algo além das suas disposições. Não, Deus vai agir na sua disposição. Deus vai agir no incomodar-te, no esclarecer um pecado. Lembre-se, não cumprir uma ordenança bíblica é um pecado. Então, meu irmão, minha irmã, as respostas que você vai dar aqui te levarão a verificar se você tem sido um cristão ou um religioso. O tema de atividade que nós veremos depois da avaliação é o que é uma igreja bíblica, que eu já citei um pouco para vocês ao longo do curso, mas hoje, de uma forma organizada, nós vamos rever alguns textos e ver outros, e então descobrir o que é uma igreja bíblica. Como eu já falei, nós vamos repassar e de uma forma um pouco mais profunda. E você vai ter que responder: sou uma igreja de Cristo, sou um discípulo de Cristo ou sou um religioso? Seja você quem você é, encontre-se você na onde você está. Não é para você sair daqui dizendo: eu não sirvo para nada, para você, nem para o outro, mas é para você dizer para Deus, se assim você se sente, e dizer: Deus, faça algo diferente em mim. O que na prática você e eu temos feito para viver a esperança de Cristo nas nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam? O que na prática nós fizemos? Quais passos vocês deram? Alguns de vocês, de repente, gostariam de compartilhar comigo algo que vocês fizeram? E aí vocês podem pegar o microfone aqui com o Fabiano, caso alguém queira. Porque de repente você fez algo de uma
uma ferramenta, algo que eu não citei na sala, ou algo que até eu não conheço, eu desconheço. Isso poderia enriquecer a nós aqui, a quem algum dia vai ouvir essa aula. Então, se você deu algum passo, dos que estão aqui e quer testemunhar, quero dizer, olha, eu quero contar um pouquinho de como foi difícil, mas como foi legal também, ou se você quer compartilhar algo disso, por favor, levante sua mão, a gente faz o microfone chegar até você aí, e seria uma contribuição significativa. Tem algum corajoso, alguma corajosa aí que gostaria de enriquecer essa aula, enriquecer esse desafio? Ou apenas dizer, olha, tá difícil para mim, mas vou continuar insistindo. Talvez até isso encoraje um outro, né? Tem alguém que gostaria? Vou prosseguir para a próxima pergunta da nossa avaliação. Tenho entendido que o papel mais importante e primeiro na luta de viver ou ajudar alguém a viver a esperança que Deus oferece é a oração. Eu tenho entendido que o primeiro papel mais importante, seja na minha luta em alguma área que eu vivo destroçado, que eu não vivo a vitória de Cristo na minha vida, que algum pecado ainda domina o meu viver ou viver de alguém, eu tenho entendido que o desafio principal é a oração. Eu não sei se você se lembra que na semana passada eu li um texto bíblico com vocês. Já tinha batido o sinal, eu estava na metade, continuei, que era o texto do capítulo 5 de Tiago. Mas nós lemos ali a última parte, a última temática, da qual o versículo 16 está dentro. Confesse os seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros para serem curados e libertos dos seus pecados. Mas esse versículo ele está num contexto de vários versículos anteriores que nos ordena a orar uns pelos outros. E mostra para nós a importância da oração e de que Deus se manifesta de forma sobrenatural através da oração. Então, a primeira pergunta para avaliação de como você está na mutualidade bíblica é o que na prática você tem feito. A segunda é se você tem entendido que o principal papel é a oração. Eu vou dizer para você que às vezes a gente não consegue orar. A gente apenas faz um sussurro diante de Deus. Às vezes a nossa situação está tão caótica, tão limitada, que o que a gente consegue fazer é parar e ficar ali no silêncio e permitir que o Espírito Santo de Deus ore por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não tem força, a gente não consegue organizar palavras, mas o que Deus espera de nós não é um discurso de oratória bonito e de uma oração legal. Não é uma oração que aparentemente parece forte e que mexe com as nossas emoções. Algumas pessoas, às vezes, quando eu oro, nossa, parece que você tem o dom de orar. Talvez Deus tenha me dado o dom da oratória, mas o dom de orar Ele deu para todos nós. Então, às vezes eu posso orar ali de uma forma que toque no coração das pessoas, porque talvez eu tenha o dom da oratória, mas não faz diferença nenhuma daquele que não conseguiu organizar as palavras muito bem, mas disse para o Senhor, socorro, me socorre aquela pessoa, Deus, eu não consigo te dizer mais nada, socorro, 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 socorro. E às vezes termina o socorro em lágrimas, mas o Senhor ouve, e o Senhor pode agir de forma sobrenatural. Me controlei aqui para não chorar, porque me lembro de um momento na minha vida onde as circunstâncias não me possibilitavam orar. As situações não me possibilitavam ver nenhum pingo de esperança, nem mesmo em Deus, porque eu já estava clamando Ele há muito tempo, e nada daquilo que eu pedi estava acontecendo, a não ser coisas piores e mais piores. O caso era tão grande, tão problemático, não era na minha vida, não era comigo, mas era com alguém que eu me importava muito. Que no meio de lidar e tentar ajudar aquela pessoa, eu tive vários micro derrames e perdi a memória por alguns períodos. E demorei para voltar à fala e algumas questões cognitivas. Então, o nível de estresse e de dor de estar lidando com algo. Mas hoje eu vivo um milagre, que eu não conseguia colocar para o Senhor em todas as palavras. E Deus tem feito um milagre na vida dessa pessoa. Mais do que eu podia imaginar, mais do que eu podia pensar, mais do que eu poderia esquematizar e sonhar e projetar. O Senhor deseja que oremos por nós ou pelos outros. Você tem entendido? Na sua avaliação, qual nota você dá para essas duas primeiras perguntas do teste? Cada teste aqui vai valer 1 ponto. Você está com 0, você está com 1, você está com 2. Já organizei a minha agenda de forma que prioritariamente a oração, confissão
e cuidado mútuo têm o seu devido lugar? Eu já organizei a minha agenda de forma que a oração, o cuidado mútuo tem o devido lugar, a confissão tem o devido lugar? Eu já organizei a minha agenda dessa forma? Não levantem as mãos, mas quantos de vocês têm regularmente parceiros de oração? Agora eu vou afunilar o negócio, fica um pouquinho mais difícil. Quantos de vocês aqui tem pessoas que rotineiramente vocês confessam pecados? Rotineiramente. Quando eu digo rotineiramente, é pelo menos toda semana. Quantos de nós? Se a sua agenda não tem priorizado oração, confissão e esse cuidado mútuo que junta as duas coisas, você precisa parar e verificar se você verdadeiramente tem colocado o que é ser discípulo de Cristo em primeiro lugar da tua vida. Se você deu para você até agora 0 nessa avaliação, diga para o Senhor isso e diga: Senhor, eu sou um destroçado, preciso de um milagre. Porque o Senhor, que nós conhecemos e nós servimos, Ele é poderoso e capaz de fazer milagres. Ele é o mais capacitado e habilitado para fazer impossíveis. Coloque-se diante do Senhor. Outras perguntas. Já preenchi a folha de categorização de amigos e consegui definir claramente quem são meus parceiros de oração e amigos de confissão? Dei uma folha para vocês, começamos uma tarefa aqui. Eu fiz o curso, moldei aqui o curso, ou seja, o conteúdo que tem aqui está na minha cabeça, não é algo que eu tirei de alguém. E eu saí daqui na segunda-feira, eu e a Thalita preenchemos a folha juntos. E ao preenchermos a folha junto, nós verificamos que algumas pessoas estavam na nossa mente numa categoria errada. E quando nós colocamos essas pessoas nas categorias certas, nós conseguimos investir mais tempo de oração específica por quem realmente a gente vai investir mais tempo de oração. E até na nossa agenda de pessoas que vão comer na minha casa, pessoas que eu vou visitar, alguns receberam mais prioridade e outros saíram de prioridade. Estou sendo egoísta por isso? Não, Jesus tinha aqueles que ele caminhava mais perto. Eu preciso ter perto de mim pessoas que verdadeiramente cumprirão na minha vida o papel de confissão. Eu preciso ter na minha vida prioritariamente pessoas que verdadeiramente vão orar comigo. E eu tenho pessoas queridas e muito especiais que vão continuar sendo especiais na minha vida, mas que não fazem parte do hall de amigos de confissão e nem de parceiros de oração. São pessoas queridas, pessoas que eu tenho um carinho enorme, mas até por agenda minha ou delas, elas já têm outros, eu também tenho outros, não fazem parte disso. Logo, não são as pessoas que eu mais vou dar prioridade na minha agenda. Vou amá-las, tenho certeza que elas vão me amar, vamos caminhar juntos, vão frequentar a minha casa, eu a delas, quando possível, mas não prioritariamente. Vocês estão entendendo as perguntas? Tudo que a gente ouviu precisa se tornar prático. Se nós não fizermos essa avaliação, e se a gente não sair daqui desafiado a fazer isso de forma prática, vai ser fake. O que é fake? O que é isso? É aquela coisa, né? É meio falso a coisa. Parece que é, mas não é. Então eu preciso ter isso, eu preciso viver isso. E se isso não está acontecendo na minha vida, eu preciso me perguntar o quanto eu entendi de tudo que o Senhor tem me falado. Já escolhi uma ferramenta que me ajude a como confessar regularmente os meus pontos fracos? Eu já criei uma ferramenta, eu já escolhi uma ferramenta? Já disse para vocês, uma das pessoas que eu confesso pecado está a 1.500 quilômetros de mim. Já esteve a mais de 5.000 quilômetros de mim. Outro país. Mas nós usamos ferramentas. A gente usa o telefone e todos os recursos que o telefone tem. Ora uma ligação de vídeo, ora um áudio, ora um escrito. Mas nós usamos o recurso e semanalmente. Já disse para vocês, já mostrei para vocês que eu tenho uma folha de prestação de conta, que eu chamo de progressão, com a ideia de que eu quero toda vez olhar para aquela folha, eu quero estar melhor do que eu estava ontem. Às vezes não é bem assim, mas é pelo menos o meu alvo. E o objetivo da vida cristã, a caminhada. Agora, se eu não tenho isso, eu nem sei se eu estou melhor ou pior, concordam comigo? A gente vai caminhando, né? E a gente vai achando que a gente está bem em algumas coisas. E algumas a gente sabe que não está bem, mas é melhor não mexer e fazer de conta que, né, deixa quieto. Senão eu vou desanimar demais, perco a esperança que eu já não tenho. Mentira. Quando eu encontro um problema, uma dificuldade e apresento ele para o Senhor, aí sim eu encontro esperança. Porque quando eu não posso, eu me lembro que Deus pode. Quando eu não consigo, eu lembro que Deus faz. Então, é nessa busca. Você tem usado as ferramentas, você tem criado ferramentas. Semana passada alguém me disse, né? Agora você cria um grupo no WhatsApp
e você pode chamar o grupo inteiro em vídeo. Ou seja, o grupo inteiro, cada um na sua casa, não gasta combustível, não precisa de carro, está ali online, um olhando para o outro, sem sair de casa, podem orar e compartilhar as suas lutas, os seus desafios, né? Aqui está um modelo que eu fiz para vocês completarem. Eu sei que está pequeno, não tem como, né, ficar maior que isso daqui, mas se vocês receberam impresso, então a categorização de amigos, por que eu coloquei aqui? Para vocês se lembrarem, e porque também isso daqui fica disponível depois no site e nos aplicativos da igreja, e aí se você esqueceu, você quer rever, quer imprimir alguma coisa, está lá nos PowerPoints, você tem acesso a isso. Se você não preencheu ou não teve acesso, aí está, você pode pegar nesses meios e utilizar. Mas, quais foram os desafios práticos que você fez depois de levantar as categorizações dos amigos? Amigos de trabalho, de família, de igreja, ministério, voluntariado, hobbies, vizinhança, amigos de dor e alegria. Depois que você categorizou os seus amigos, você conseguiu verificar desses aqui quais são os seus amigos de oração? Quais são os seus amigos de confissão? Depois que você fez tudo isso daqui, você criou desafios práticos de como viver isso daqui, de como fazer isso na sua vida de forma real. Essa semana, ontem, na verdade, conversei com um jovem e aí eu peguei pesado com ele. Falei, vem cá, senta aqui. 3 nomes de pessoas para você caminhar. Ah, você prega uma pregação lá que tem 3 pessoas, uma acima de mim, uma mais ou menos igual eu e uma abaixo de mim, que é legal ter pessoas nesse nível. Concordo, já falei isso, continuo dizendo, mas quem não tem a confissão de pecado tem que começar procurando 3 para ser alguém de confissão de pecado. Você vai investir em 3, se um vingar, dê glória a Deus, porque esse negócio aqui é bem difícil. Porque o diabo não quer que isso aconteça. Porque se isso acontecer, você vai viver grandes coisas do Senhor para você. Se isso acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Se isso acontecer, pessoas vão se deliciar e desfrutar mais de Deus. Você, pessoas, a igreja de Cristo, o mundo. Então, existe uma batalha espiritual gigantesca nisso. Então, invista. Se você não tem, invista. Queridos, eu não posso fazer isso por vocês. Ah, mas o Walter, ele é super comunicativo, relacional. Não tem nada a ver com característica isso daqui, meu irmão. Não tem nada a ver com personalidade. Isso daqui é bíblico que eu ensinei para vocês. É claro que quem tem uma personalidade X ou Y talvez tenha mais facilidade em algum processo. Mas quer ver uma grande dificuldade minha? Eu estou cercado de pessoas. Agora, quantas eu realmente caminho nisso daqui? Você pode ter certeza absoluta que são bem poucas. Mas bem poucas mesmo. Eu estou aqui há 8 anos. E demoraram muitos anos para eu conseguir ter uma pessoa aqui dentro. Hoje eu tenho parceiros de oração, uns 4. Amigos de confissão aqui, acho que 8 anos. Então não é tão simples assim, mas eu sempre tenho, tá? Eu tenho 4 amigos de confissão também, graças a Deus. Mas ó, suor, hein? Amigo, eu tô pedindo para você me cobrar conta. Eu tô pedindo para você perguntar se eu fiquei firme ou não. Cri, cri, cri. No outro dia você fala a mesma coisa. Cri, cri, cri. No outro dia a pessoa te liga, pergunta como você tá e você atende o telefone chorando. Aí a pessoa acorda, né? Tá ruim? Tá péssimo. E você não tá contribuindo comigo. Eu tô pedindo a tua ajuda e você não tá me ajudando. Eu tô orando pedindo para Deus fazer um milagre. Me cobra amanhã? Cobro. Cri, cri, cri. Aí sabe o que acontece? A pessoa começa a cair nos pecados que ela é machucada. E ela não consegue vencer sozinha. E aí eu agradeço a Deus que tirou a mão de graça sobre a vida daquela pessoa, para ela lembrar que ela precisa do outro. E aí ela me liga pedindo ajuda. Me cobra? Cobro. Ora comigo? Oro. E aí eu peço, opa, agora está cobrando a mim, agora está lembrando. Então é um processo que a gente aprende, queridos. E com certeza eu vou falhar com os meus amigos também. Que Deus nos ensine, que Deus nos ajude a não viver apenas um fake nisso tudo, né? Gente, se aquele já estava difícil de ler, esse é quase impossível. Mas eu coloquei no PowerPoint e no site é possível de ver. E eu já dei isso daqui para vocês também, tá? O que é essa folha? Nem eu estou vendo no computador. Aqui eu acho que eu consigo ler. Aqui é aquela folha que eu fiz de progressão. Eu dei uma alterada nela. Como é um negócio que eu uso toda semana, cada semana eu vou mudando para ela ficar mais útil para mim. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de pecado. Eu coloquei exemplos de pecado que nós devemos mudar. Não são os meus, mas eu coloquei de forma geral. Intimidade com Deus, esse é meu. É sempre o primeiro que eu coloco, porque é sempre onde eu me perco inicialmente. Impaciência, fofoca, procrastinação, mentira, pureza, pensamentos, ansiedade.
Eu, depois que fiz o exercício e coloquei ali, eu mudaria. É melhor que a gente coloque tudo no positivo. Então, supomos que você lute com a impureza, preencha a pureza lá. Porque a impureza a gente não precisa lutar. É carnal, isso já vem fácil. Então, pelo que eu luto, pelo que eu estou prestando conta, eu estou prestando conta pela pureza. Pela fofoca, não. Pela boa comunicação. Então, coloque palavras do que nós somos em Cristo, porque eu acho que isso fica menos pesado, menos chato da gente falar, né? Como você está na sua impureza? Como você tem caminhado na sua pureza? Olha, estou aquém. Então, melhora até a forma da gente se comunicar, né? Mas já tinha preenchido, coloquei aí. Aqui do lado, algo que vocês não tinham naquela folha de progressão semanal, é um espaço para descrição de reflexão, oração e aprendizado. Então, o que está escrito ali, só para vocês terem uma ideia, diariamente eu preencho ali uma oração, uma reflexão do que eu aprendi com as minhas quedas daquele dia ou com as vitórias que o Senhor me deu. Aqui é uma oração real que eu fiz inclusive essa semana. Senhor, como ainda preciso crescer e encher a minha mente com as verdades de sua palavra, para que tanto minha forma de ver as coisas e as pessoas reconheça o Senhor no controle, não eu, conseguindo ser mais paciente e menos ansioso. Pai, me ajuda a ver mais de quem Tu és, para que tudo mais, inclusive está faltando vírgula, escrevi como oração, está tudo errado a escrita aqui, né? Meus planos, projetos, vontades e anseios se tornem pequenos, como de fato são. Me ajuda a ver a Tua grandeza, Teu amor e os Teus planos em Ti. Quando eu escrevo oração, eu não estou nem com como está escrito, e eu esqueci que eu escrevi, esqueci de reler e colocar vírgulas e espaço ali. Mas é a minha oração daquele dia. É a oração que no final do dia, quando eu preenchi e dei uma nota, não são esses itens, mas são os meus, eu me identifiquei assim. Então, a pessoa a quem eu presto conta vai poder conhecer um pouquinho mais de como foi meu dia. Tem dia que eu coloco apenas uma frase de gratidão, tem dia que eu deixo em branco, tem dia que eu preencho um pouquinho mais, um pouquinho menos. Use ferramentas. Você tem usado as ferramentas que o Senhor te dá? E agora, para aquelas partes que você respondeu, aquilo ali valia 50% do teste, tá bom? Da sua nota. Então, de todas aquelas perguntas, se você acertou metade, por enquanto você está com 5 da nota da sua prova, de 0 a 10 você está com 5. Essa segunda parte aqui, o que é ser igreja, é o outro 5, que vai nos ajudar a refletir do quanto nós somos igreja, o quanto nós somos discípulo, ou o quanto nós somos apenas religiosos, estamos aqui porque é interessante, é legal, por vários motivos menos o motivo pelo qual o Senhor desejou que estivéssemos juntos. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, você consegue entender que igreja não é algo meu? Você consegue entender que igreja não é algo teu? Não é uma invenção do pastor, ou de pastores, ou de homens? O próprio Jesus morreu por nós, ressuscitou, plantou a igreja juntamente com seus discípulos, deu as orientações para eles plantarem a igreja. Deus plantou a igreja. Igreja não é do meu jeito. Eu não gosto desse negócio de confessar pecado. Amigo, eu não gosto de um monte de coisa na caminhada com Deus. Mas toda vez que eu as cumpro, eu sou muito abençoado e eu agradeço ao Senhor. Que eu não preciso seguir o que eu gosto, o que eu não gosto, e sim o que eu preciso e o que é abençoador para mim. Então não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu gosto. A nossa igreja é uma igreja maravilhosa. De fato, a nossa igreja é uma igreja maravilhosa. Mas também cheia de defeitos e falhas, tá bom? Então, o fato de você estar nessa igreja, ter nome de ministério, ser líder de um ministério, seu nome não ir lá para o conselho, seu nome não ir lá para a assembleia, não significa que você é um discípulo de Cristo verdadeiro, desfrutante do que Deus tem para você, tá bom? Cuidado. Nós somos uma igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor é a igreja que é feita como Ele a fez, como Ele a projetou, como Ele a orientou. E nós estudamos o curso inteiro que é ser igreja. E hoje nós estamos repassando um pouquinho disso. Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deixei bem destacado para vocês aí. O Senhor nos deu toda a autoridade que a gente precisa espiritual para vivermos tudo que nós temos ouvido e sermos a igreja de Cristo. O Senhor disse que nós deveríamos ir e fazer o quê? Discípulos.
fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois do batismo, acabou, não preciso fazer mais nada. Alguns pais, depois do batismo, vêm me dar um abraço e dizer, pastor, muito obrigado. O senhor caminhou com meu filho até agora, você tem caminhado com ele, estou tão feliz, e agora eu me sinto com a missão cumprida. E aí eu faço uma cara bem séria e eu digo para esse pai ou para essa mãe, estou muito feliz que nós estamos até aqui nessa graça, mas a sua tarefa só começou, e a minha também. O batismo não leva ninguém para o céu. Um batismo consciente de que eu preciso guardar os mandamentos do Senhor e ajudar os meus irmãos a guardar os mandamentos do Senhor. E a prática disso me faz um verdadeiro discípulo de Cristo. Ou melhor, revela que sou um verdadeiro discípulo de Cristo. Estar na igreja, sentar na igreja, servir na igreja, ter título na igreja, não me faz discípulo de Cristo. Estou eu ensinando as pessoas à minha volta a guardar os mandamentos do Senhor? O Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até que Ele volte. E depois Ele estaria conosco continuamente, eternamente. É difícil, gente, caminhar com Cristo. É difícil ser a igreja de Cristo. Mas é bem pior fazer de conta que é a igreja de Cristo. É bem pior estar iludido de que é a igreja de Cristo. Eu vou arriscar e dizer algo aqui para vocês. É melhor não conhecer a igreja de Cristo, não conhecer as coisas de Cristo, do que conhecer as coisas de Cristo, estar na igreja de Cristo e não viver verdadeiramente ser discípulo de Cristo. E por mais duro que eu esteja sendo com vocês, eu só estou repetindo o que a palavra diz. Se você não está vivendo a mutualidade bíblica, eu não estou dizendo que precisa ser nos trâmites e na forma quadradinha que eu vivo e que eu faço. O jeito é o seu, a forma é a sua. Compartilhei com vocês o meu jeitão, mas precisa viver. E se você não está vivendo, recorra ao Senhor ainda hoje e peça que o Senhor revolucione a sua vida, porque o resto não é a igreja de Cristo. O resto é um clube, o resto é um lugar de propagação do ego, desfile de moda, desfile de posturas e status sociais, reticências. Que sejamos a igreja de Cristo. Que Deus me ajude a ser a igreja de Cristo. Que Deus te ajude a ser a igreja de Cristo. Número 1, autoridade e cobertura. Dentro desse texto, a gente vai dividir o texto e ver algumas partes do que quer ser igreja e o que isso significa na nossa vida. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade expressa a permissão para exercer uma função em nome daquele que comissionou. É o direito de realizar. O embaixador representa de forma legal. Ele é a fonte, ele quem? Jesus, a causa primária, disponibilizando a autoridade a nós e aos seus discípulos para ser usada em seu nome. Vocês conseguem entender que não é do meu jeito, não é do jeito do outro, não é se eu sou mais comunicativo ou não? Não tem nada a ver com isso. As pessoas normalmente me abordam. A Thalita durante anos me abordou. Ah, mas você é comunicativo, eu não sou. Ah, mas você é extrovertido, eu não sou. Não tem nada a ver com isso. A questão são ordenanças de Deus. A Thalita vai aplicar todas essas verdades do jeitinho dela. Eu vou aplicar todas essas verdades do meu jeitão. Mas precisamos aplicar essas verdades, com a certeza de que a autoridade, a capacitação, vem do Senhor, que nos capacita. Você não está conseguindo? Será que você tem dependido suficientemente do Senhor? Ou você está tentando mais uma vez ser religioso e não discípulo de Cristo? Eu faço, eu cumpro, eu vou fazer essa tarefa. E quando você faz, se sente mais digno, mais correto. Não. O fazer isso não é para me sentir mais espiritual ou menos espiritual. O eu compartilhar com você que pela infinita graça de Deus eu tenho 4 parceiros de oração e 4 pessoas a quem eu confesso pecado, não me faz menos ou mais do que ninguém, jamais mais do que alguém. Simplesmente revela que a graça de Cristo tem me dado uma bênção enorme. Somente isso. Ah, eu consegui fazer tudo isso, então estou me sentindo mais digno, por isso eu consigo sentir mais a presença de Deus. Confusão da nossa mente de quem é Deus e de quem eu sou. Deus me ama, me amou na cruz, me enxerga purificado e limpo através da cruz, e só por isso eu me relaciono com Deus. E não porque eu li mais a Bíblia, li menos, não porque eu fiz mais ou menos sobre a mutualidade,
Mas não é por esse sentimento, mas é por uma convicção de que eu confio no Deus que me ama. Eu confio no Deus que planejou a igreja e disse que a igreja tem que ser assim. Por isso eu sou a igreja que o Senhor disse que tem que ser assim, no poder e na capacidade dele, na autoridade que ele me delega. Vocês entendem quão grandioso é isso? O Senhor está dando autoridade para você viver um sobrenatural, algo mais que especial, algo que emana diretamente da presença de Deus e do poder de Deus e da pessoa de Deus para você e através de você. Deus está te convidando a fazer parte daquilo que Ele vai fazer, e você pode fazer isso na vida do outro ou não, na tua ou não. Um outro ponto dentro do texto bíblico, o alvo, portanto, ide e fazei discípulos. Então, Ele nos deu autoridade, mas nós temos um alvo. Não é simplesmente o que eu quero do jeito que eu quero. Portanto, conclusão do pronunciamento anterior feito por Jesus a respeito da autoridade. Ide traz a ideia de que, mediante ao recebimento da transferência da autoridade, era óbvio persistir na jornada iniciada, proatividade, sair da área de conforto. Por isso, ao irem em função da autoridade dada por vocês, façam discípulos. Fazei discípulos, mais do que apresentar o evangelho. Jesus apresenta o desafio de fazer aprendizes, ou seja, os discípulos tinham a responsabilidade de continuar dando sequência à marca do ministério de Jesus, que era ensinar a guardar os mandamentos. Sou eu um discípulo de Cristo? Qual nota você está se dando nessa segunda parte da avaliação? Quantos pontos você se deu até aqui? É necessário avaliar. 3. A finalidade. Qual o propósito, então? A consolidação de um povo, igreja, formada por cristãos verdadeiros. Por cristãos o quê? A partir de uma cidade, bairro, localidade, sendo estes os que farão parte da comunidade dos remidos, tendo como maior missão a glorificação de Deus, empenhando-se no estudo da palavra, na oração e na comunhão, fazendo a diferença como uma comunidade atuante, no qual homens e mulheres, pais e filhos, fazendeiros, comerciantes e trabalhadores, reticências, que vivem cotidianamente, testemunharão do Evangelho onde estão para o mundo perdido, sendo um organismo vivo, sendo fronteiras e, portanto, missionária. É uma frase de Ronaldo Lidório, que eu acho que expressa bem o que é ser igreja, que resume bem essa frase, o que tem a ver com tudo que o texto bíblico está nos dizendo, a nossa finalidade. Qual o resultado de tudo isso? Qual o propósito? O propósito é esse. Qual a consequência de tudo isso? Mudança de vida, esperança, transformação. Quanto mais nós conhecemos de Deus e da igreja de Deus, e quanto mais nós somos de Deus e da igreja de Deus, mais da glória de Deus nós experimentamos, mais satisfeitos nós somos. Mais satisfeitos em Deus nós somos, menos nós precisamos das coisas deste mundo, menos nós cedemos ao nosso pecado, à nossa luta, ao nosso egoísmo, às nossas mentiras. Mais o Senhor é glorificado, mais o Senhor é desejado, mais o mundo conhece, glorifica e desfruta da grandiosidade do nosso Deus. Como? Qual a estratégia? Batizando a profissão externa e pública daqueles que fizeram a sua decisão por Cristo. E eu vou pular para o segundo tópico, ensinando-os a guardar todas as coisas, como eu já disse para vocês. Quem? As pessoas envolvidas. Você. É você que Deus está chamando. Onde Deus o colocou e onde a sua influência pode chegar. Apoio constante, nós temos a prova do Senhor, a certeza do Senhor, a promessa do Senhor, melhor dizendo, do Senhor, nos dizendo, Senhor Jesus, eu estou convosco. Eu estou convosco. Deus está realizando um grande empreendimento e te convida a fazer parte, integrante. Você topa? Você topa? Nossa aula acabou, nosso curso acabou, mas o nosso Deus insistentemente quer moldar em você um ser discípulo verdadeiro. Costa a porta para mim, Vini. Vamos orar? Queria pedir que vocês ficassem de pé. E hoje eu não vou orar. Hoje eu vou pedir para um dos homens da sala, orar por nós. Orar por nós, para que nós sejamos, nós essa sala, nós essa igreja, nós o ajuntamento de pessoas nessa localização, sejamos a igreja de Cristo, a igreja do jeito de Cristo. Alguém poderia levantar a sua voz e orar para nós, por favor? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso, ó Deus, e somos imensamente gratos a Ti, Senhor. Sim, sim. O Senhor nos convida a ser um discípulo fiel, a proclamar o Teu Evangelho.
Evangelho, a buscarmos, ó Deus, ser melhor hoje do que fomos ontem, Senhor. Isso requer, ó Deus, relacionamento contigo, Senhor. Sim, Pai. Isso requer, ó Deus, matar muitas vezes o nosso ego, as nossas vontades. E assim, ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós. E Amém, Senhor. nos ensine, Senhor, dia após dia, a ter um relacionamento melhor contigo e Amém. nos abster, Senhor, de nossas vontades e fazer a Tua vontade, Senhor. Amém, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Walter, que nos Obrigado, trouxe essa Pai. palavra, Senhor, que creio, ó Deus, que tem ajudado a minha vida, a vida da minha família e a vida de muitos, ó Deus, que aqui estão. Somos gratos a Ti, Senhor, como igreja, Sim, Pai. pois mais um Obrigado. dia, Senhor, nós aprendemos um pouco mais de Ti. Obrigado, Jesus. E que assim seja, Senhor, na nossa vida, que possamos colocar em prática dia após dia. Amém, Senhor Nós Jesus. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom culto. Um abração. Obrigado pela insistência na caminhada até o fim. E aí, queridão? Você tá bem?